RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Ministério Público denuncia advogados de facção que tramavam morte de juiz, policiais e de testemunhas. 14 pessoas são presas em nova fase da Operação Android. Decreto que extingue Fundação Zoobotânica foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Confira como fica a previsão do tempo neste feriado nas principais regiões do Rio Grande do Sul. Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também é comemorado o Dia das Crianças. Para os pequenos é momento de ganhar presentes e se divertir. Mas além das crianças, tem outro grupo que também tem ganhado mimos bem especiais nesta data. São os pets, que são tratados como filhos. Veja só. São mais de 130 milhões de animais de estimação no mundo todo. Os cachorrinhos, considerados o melhor amigo do homem, são a preferência nos lares dos brasileiros. São 52 milhões de cães no país. E eles são cada vez mais bem tratados, bem cuidados e muito amados por seus donos. E amanhã é um dia especial para alguns desses pets que já viraram membros da família. 2 em cada 10 cachorros vão ganhar presentes neste Dia das Crianças. E hoje esse mundo de produtos pet vem ganhando cada vez mais espaço. Há uma variedade de mimos e, claro, de diferentes preços. Mas de acordo com uma pesquisa da CDL, 27,8% dos entrevistados vão gastar entre 50 e 100 reais. Em função dessa relação cada vez mais afetuosa que as pessoas têm com seus animais de estimação, acho que seria interessante trazer alguns dados que relacionam essa intenção de compras, né, Dia das Crianças, e verificar mesmo essa questão relacionada ao que os animais representam, até mesmo como filhos, né? Que muitas pessoas acabam afirmando isso. 60% das pessoas que responderam à pesquisa dizem que têm animais de estimação, e 1/5 dessas pessoas sinalizou dar algum tipo de presente para os seus animais de estimação. E os presentes variam entre os queridinhos brinquedos, bem coloridos e que fazem barulho quando o cachorro morde, os atraentes bichinhos de pelúcia, as coleiras estilosas e chiques com pedrarias, as caminhas fofas e requintadas e tantos outros produtos especiais feitos para eles. Além de até um dia de beleza, com direito a banho, tosa, hidratação e muito mais. Tô escolhendo, tô gostando desse aqui, um brinquedo que ela adora, ela tem vários, então tô em dúvida ainda, mas acho que eu vou levar esse aqui. O meu filho tá com 24 anos, então a criança lá de casa é ela, então por isso que eu resolvi comprar um presentinho para ela. Há alguns anos o Toquinho foi adotado, um cachorro super especial paraplégico, mas que ganhou o coração da Mariana. E desde então, ele é tratado como a criança da casa e o filho do casal. Ele é tratado como se fosse um filho, então a gente compra presentinho, claro que não é um super, é só uma lembrancinha mesmo, porque para ele, se for um colo, um carinho, já basta. A gente recebeu uns presentinhos para ele, né, já que ele é blogueiro. Algumas marcas mandaram presentinhos de Dia das Crianças e a gente comprou um mimo também. É isso mesmo, o Toquinho é blogueiro com mais de 25 mil seguidores nas redes sociais. E por isso, além de ganhar presente de Dia das Crianças dos pais, ainda ganha de mais de um monte de fãs. E amanhã, o que não vai faltar é diversão, brincadeira e muito, muito amor. Não é pedigree, mas é uma graça. É um amor sem fim, minha vira-lata. É tudo pra mim, não me desaponta. É o único amor que o dinheiro compra. E agora nós mudamos de assunto para um caso muito sério. 3 advogados são acusados de envolvimento com líderes de uma facção criminosa.
Eles são suspeitos de trocar informações pessoais sobre um juiz criminal do Foro Central de Porto Alegre e estariam, inclusive, preparando uma emboscada para matá-lo. Entenda esse caso na reportagem. A denúncia acusa 3 advogados de crime organizado. A investigação aponta que a defesa de José Dalvani Nunes Rodrigues, o Minhoca, um dos líderes de uma conhecida facção criminosa, estaria repassando informações sobre a rotina do juiz criminal do Foro Central de Porto Alegre, Felipe Quinilque de Oliveira. O processo ainda relata trocas de informações sigilosas de testemunhas dos casos contra Minhoca, quase todos por homicídio. O advogado Anderson Rosa é o réu principal. De acordo com estas conversas retiradas de um aplicativo de mensagens de celular, Rosa e Minhoca trocam informações. O material foi recolhido do celular de Minhoca após a polícia prendê-lo no Paraguai em agosto de 2016. Que eles acabaram trabalhando, fazendo atos que além da advocacia, ou seja, eles pegavam documentos dos processos com um rol de testemunhas, de vítimas, de policiais, entregavam para as facções e pediam para que essas pessoas não aparecessem nos depoimentos, para prestar depoimento em juízo, que aí sem o depoimento das pessoas, eles acabariam sendo absolvidos. E essas pessoas realmente não apareciam e se tentou localizá-las em vários momentos, elas não se sabe o que aconteceu, elas podem simplesmente ter fugido atemorizadas ou podem inclusive estarem mortos. Neste primeiro trecho, aparentemente um dos advogados questiona o líder. Abre aspas. Tem como chegar nessa mulher e fazer ela calar a boca? Daqui a pouco te mando o depoimento dela completo. Em seguida complementa. Tá mole de liquidar se ela calar a boca. Fecha aspas. São 68 processos, 120 mortes e 30 inquéritos na pasta do juiz criminal que foi o alvo nas conversas. Neste outro trecho, Minhoca e um dos advogados trocam informações sobre a rotina pessoal do juiz. O líder pergunta, abre aspas, parece que o gremista vai lá, nunca vi ele lá. Um dos advogados responde, vai, já vi umas 3 vezes, mas na sede de Poa. Novamente o líder questiona, ele tem segurança? O advogado responde, nunca vi. O criminoso complementa, se ele condenar ela de graça, vai pagar caro, fecha aspas. Desta vez, Minhoca se referia a um processo contra a sua companheira. Mais detalhes são informados ao líder. O advogado diz, abre aspas, jogo do Grêmio ele vai. Minhoca responde, quero ver se o governador vai trazer a vida dele de volta. Fecha aspas. Conversamos com um juiz nesta tarde, que agora anda com segurança 24 horas por dia. E é claro que eu tenho receio. Quem não tem receio em relação à sua vida humana? Mas eu estou acostumado a isso, porque não é a primeira vez que me ameaçam, não tão um plano detalhado, mas a gente está acostumado, sabe, que quando a gente dá uma pena de 20, 30 anos para alguém, essa pessoa vai guardar o nome da gente para toda a vida. Essa violência atinge a todos nós, né? A todos nós atinge violência. Qual violência? Em função do tráfico de entorpecentes, em função da guerra do tráfico por pontos, porque o que está aí é a completa ganância, né? Com a banalização da violência, banalização da vida humana por essas pessoas. Por ordem judicial, o principal advogado investigado da denúncia foi afastado do cargo. Ele também teve o registro junto à OAB suspenso. O advogado de Rosa diz que a defesa trabalha para comprovar a inocência do acusado. O Anderson nega totalmente essas acusações. São conversas realizadas em 2016. Pinçadas de um celular que a defesa ainda não teve acesso. O Anderson se declara completamente inocente dessas acusações. E outra, essa denúncia veio à tona após a absolvição do Minhoca, dia 12 de setembro, aqui no Fórum de Porto Alegre. Tudo muito estranho. Eu preciso ter acesso a essa documentação com urgência, que já foi solicitada para o magistrado, que a negou. A defesa de Rosa também deve recorrer para anular a suspensão da inscrição do advogado na OAB. Sobre o futuro das investigações, a polícia segue na tentativa da prisão de Rosa. Ele conversando com outro faccionado, outro preso, o advogado, ele perguntou se haviam apagado as mensagens e ele disse que não sabia. E aí ele faz uma conclusão, olha, se não apagaram, eu vou acabar sendo preso. E nós tentamos a prisão, ainda não conseguimos, mas esperamos que ela aconteça. O processo segue em andamento no Ministério Público.
E foi deflagrada hoje a segunda fase da Operação Android. 45 pessoas foram presas na primeira fase e agora já são mais 14 presos, todos por envolvimento no tráfico de drogas. A operação foi criada para combater crimes envolvendo o tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas. Junto com os 14 presos nesta fase da operação, foram encontrados 2 quilos de cocaína, 17 gramas de maconha e 34 pedras de crack. A cocaína foi apreendida na cidade de Criciúmal, na região de Três Passos. Na primeira fase da operação, em julho deste ano, foram apreendidas mais maconha e também crack. 220 mil reais que estavam com os criminosos foram recuperados pela polícia. E hoje pela manhã, a Polícia Civil prendeu um traficante de drogas em Quaraí, na fronteira oeste do estado. A operação segue em andamento pela região. Por meio da Delegacia de Polícia de Quaraí, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 38 anos suspeito de tráfico de entorpecentes. A prisão aconteceu dentro da Operação Paranoides, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas na região da fronteira. Com o suspeito, os policiais civis apreenderam dinheiro, celulares e objetos de origem ilícita, além de pedras de crack. 11 pessoas foram presas nesta quinta-feira em operação contra homicídio e tráfico de drogas na cidade de São Marcos, no interior do estado. 7 homens e 4 mulheres suspeitos de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas ocorridos na cidade de São Marcos, na região nordeste do estado. Todos foram presos nesta quinta-feira. Além deles, outros 4 homens já estão presos em Caxias do Sul, na Serra, onde também aconteceu a operação. Desde o início do ano, foram contabilizados 14 assassinatos no município de São Carlos. Segundo a polícia, parte dos presos são de uma família ligada a esse grupo. No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. A polícia investiga ainda se criminosos que já estão presos participaram de outros homicídios ocorridos na cidade de São Marcos. O decreto do governador José Ivo Sartori, que encerra as atividades da Fundação Zoobotânica, foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O Jardim Botânico e o Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais permanecem com os serviços normais. De acordo com o decreto, a fundação será absorvida pela Secretaria do Meio Ambiente. Com isso, foi criado o Departamento de Projetos e Pesquisas dentro da Secretaria. O Jardim Zoológico de Sapucaia do Sul, que é vinculado à fundação, abrirá concessão para a iniciativa privada. Todos os imóveis, móveis, benfeitorias, instalações e acervo da Zoobotânica ficam sob a gestão da Secretaria do Meio Ambiente. A secretária Ana Pellini afirmou que os CCs vão ser exonerados. Quem é cargo de confiança? O diretor-presidente, o diretor administrativo, o contador, mas eles vão ficar até que se encerre efetivamente as atividades, né, da fundação, do CNPJ, e tem um monte de providências a serem tomadas ainda nesse tempo. A secretária acredita que com a nova gestão o trabalho será realizado sem prejuízos à biodiversidade do Rio Grande do Sul. O Zoológico de Sapucaia do Sul, vinculado à Fundação Zoobotânica, receberá gestão privada após período de concessões. E o governo do estado pagou nesta quinta-feira o salário de quem recebe entre R$ 3.200 e R$ 5.000. Cerca de 59 mil vínculos se encontram nesta faixa salarial. Com isso, o governo do estado alcança 277,6 mil vínculos com a folha de setembro em dia desde a virada do mês, o que representa 81,2% do funcionalismo do Poder Executivo. 254,5 milhões de reais foram necessários para este depósito. E na segunda-feira, a Prefeitura de Porto Alegre vai integralizar o pagamento da folha do funcionalismo do mês de setembro. Será realizado o depósito do saldo restante da folha, o que corresponde a 26% das matrículas que ainda restavam ser pagas. Os valores totalizam 22,8 milhões de reais. Tempo instável aqui em Porto Alegre, neste momento, 18 graus é a temperatura. O Jornal da RDC volta em instantes, não saia daí.
Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, também pelo nosso Facebook, Twitter e YouTube, que é RDCTV Digital. Não esqueça também de seguir a nossa emissora no Instagram. Por lá nós compartilhamos diariamente fotos e vídeos dos nossos bastidores. E a Festa Municipal das Crianças, que aconteceria nesta sexta-feira em virtude da previsão de chuva, foi transferida para domingo, dia 14, a partir das 2 horas da tarde, no Parque Marinha do Brasil. Na edição deste ano, além do palco interativo com shows, o evento terá também atividades esportivas, recreativas e ações de cunho social. E os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais na capital atuarão em regime de plantão neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira, dia 12 de outubro. Os ônibus na capital vão circular com tabela de feriado amanhã. As informações sobre os horários das viagens podem ser consultadas no site da EPTC. E em razão de eventos religiosos programados para a data, existem alguns bloqueios previstos com o acompanhamento dos agentes da EPTC. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado, domiciliar, seletiva e de lixo público. As sessões operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7 horas até o meio-dia. O DMLU atende pelo telefone 156. E os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas para atender toda a população. As unidades de saúde estarão fechadas e os serviços retomam o funcionamento regular na segunda-feira. Mais informações no site www.portoalegre.rs.br. E o programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira vai discutir a redução da maioridade penal. Conforme pesquisa do IBOP, 71% da população gaúcha se posicionou a favor, enquanto 24% foram contra. O assunto ganhou espaço no estado e no país também há muitos anos e atualmente é uma das propostas do candidato à presidência Jair Bolsonaro, que, se eleito, buscará a aprovação da medida no Congresso. O debate será mediado pela jornalista Thaís Teixeira. Então não perca, Cruzando as Conversas é logo após o Jornal da RDC. Confira agora como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, tempo instável em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura fica amena e varia entre 15 e 24 graus. Tempo chuvoso também em Erechim, na região norte, mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, mínima de 14 e máxima de 17 graus, com sol alternando com pancadas de chuva. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 14 e máxima de 15 graus. E em Cruz Alta, no noroeste, mínima de 14 e máxima de 24 graus, com sol alternando com pancadas de chuva. E agora nós vamos falar sobre futebol. Já está aqui conosco Cadu Oliveira. Cadu, muito boa noite para ti. Então, quais são as novidades? Boa noite, Fabiane. Boa noite a quem nos acompanha. 3 dias de treinamentos da dupla Grenal, porque teremos 2 grandes jogos, 2 grandes clássicos do futebol brasileiro no próximo domingo. São os gaúchos contra os paulistas. E todos aí envolvendo-se, querendo a ponta de cima da tabela da liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e Grêmio, olha, jogando lá em São Paulo, 2 times que inclusive disputam aí também a Libertadores, são semifinalistas da Libertadores da América. O Internacional tem o jogo com o São Paulo e esse jogo no Beira-Rio, casa lotada, expectativa é de que o torcedor colorado compareça em grande número no estádio Beira-Rio, até porque o Inter tem a possibilidade de uma combinação de resultados aí, inclusive de voltar a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Bom, o Grêmio tem, e não só o Grêmio, o Internacional também, mas principalmente o Grêmio, desfalcado aí de muitos jogadores, tem sido o grande adversário da dupla Grenal, são as lesões, exatamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio, mesmo com alguns desfalques do seu time titular, vai com a expectativa de um grande resultado, sim, querendo a vitória até diante do Palmeiras lá em São Paulo. Quem nos traz as informações do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira.
Grêmio fez um treino leve até bem descontraído na tarde desta quinta-feira. Dos desfalques, apenas Léo Moura treinou de forma normal. Bruno Cortez e Marcelo Groi fizeram trabalhos especiais com o preparador físico. O goleiro até saiu antes de terminar o treino. Renato Portaluppi treina amanhã pela manhã com portões fechados e deve projetar o time que joga contra o Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde em São Paulo. E o tricolor, com uma vitória, pode assumir a vice-liderança, contando com um empate do seu rival Inter com o São Paulo e uma derrota do Flamengo. Depois do treino, quem conversou com a imprensa foi o lateral esquerdo Juninho Capixaba. Um jogo importante. O Renato não escalou a equipe nenhuma ainda, não disse nada. E estou à disposição dele, se ele precisar de mim, para entrar em campo e, se possível, sair com a vitória. Eu acho que o Renato é muito sábio para montar um time. Porque tem jogadores de qualidade no elenco e os desfalques, cabe a ele saber repor as peças muito bem. E como eu disse na pergunta passada, estou à disposição dele para o time que for lá entrar, for aguerrido e sair com a vitória. Pois é, e aí como o Pedro disse na reportagem dele, vejam só, o Grêmio precisa do Internacional, o Internacional precisa do Grêmio, ou seja, até para que consiga aí com vitórias de cada um, evidentemente, subir aí na tabela de classificação. O Internacional precisa de um resultado, uma vitória do Grêmio por uma vitória diante do São Paulo, ou seja, volta a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro, vai perder os critérios, até porque para assumir pelos critérios o Inter teria que fazer uma olhada de uma diferença de 8 gols diante do São Paulo, que é inviável, totalmente inviável, mas o Inter acreditando, querendo essa vitória e de olho nesse jogo do Grêmio com o Palmeiras para voltar aí a dividir a liderança com o Palmeiras. Quem nos traz as informações do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. O treino do Inter foi fechado na manhã desta quinta-feira no Parque Gigante. Odair tem preocupações para o jogo do próximo domingo contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Moledo ainda não foi liberado pelo departamento médico e Dourado saiu mais cedo do treinamento ontem. A boa notícia foi Leandro Damião, que voltou aos treinos normalmente e pode aparecer como titular. O zagueiro Emerson Santos, que vai substituir Moledo, conversou conosco sobre o confronto. Com certeza vai ser um grande jogo, né? Mas aí dentro de casa aqui a gente tem uma força muito grande e a gente não pode mudar, a gente tem que continuar jogando da nossa mesma maneira, com imposição, com muita vontade e a gente procurar fazer nosso jogo pra gente ganhar o jogo. Tá aí, a expectativa é de vitória, não é? Pode pensar de maneira diferente, até porque o Inter tem essa possibilidade, repetindo, de voltar aí nessa combinação de resultados, uma divisão na liderança com o Palmeiras. E o Grêmio também, né? Querendo essa vitória do Internacional diante do São Paulo com uma vitória diante do Palmeiras, porque não vai dar para agradar os dois, né? Mas o Grêmio também tem essa possibilidade de subir e até ficar na vice-liderança. Combinação de resultados aí, chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, 2 grandes jogos, são 2 clássicos do futebol brasileiro, Palmeiras e Grêmio lá em São Paulo e Inter e São Paulo aqui. Você acompanhou aí nas reportagens, o Pedro Oliveira nos trouxe o material do Grêmio, as informações do Grêmio, e o Guilherme Paz nos trouxe as informações do Internacional. Mas quem está chegando aí? Quem será? Ele, Ribeiro Neto. Com as verdades da bola. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Olha, não me venham com essa história de que empate é bom resultado. Nem para Grêmio, nem para Inter. Especialmente para o Grêmio. Se o Grêmio empatar, ele coloca em risco inclusive o seu G4. Porque a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores da América. E olha, mesmo que o G6 seja uma grande possibilidade, olha, fazer pré-Libertadores é um horror e a gente sabe disso, né? Então o Grêmio é obrigado a vencer o Palmeiras para fazer um bem a si próprio e ao Campeonato Brasileiro como um todo. E o Internacional nem se fala, joga em casa ao lado de 40 mil pessoas, adversário direto, além de secar o Palmeiras, sim, vai ter que torcer pelo Grêmio, o torcedor colorado. Tem que fazer a sua parte ganhando no Beira-Rio. Assim, o campeonato embola e as emoções vão permanecer até o final da competição. É ou não é trilegal? Aliás, aproveite, hein? Kawasaki Ninja, uma casa nova e o Renault Kwid na garagem. Trilegal, cada dia a sua vida mais trilegal.
Tá certo, Ribeiro, será trilegal e é obrigação, necessidade de uma vitória da dupla Granal nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, mas... Tem Série B ainda, Tem Série B, olha, ontem o Brasil teve uma grande vitória no finalzinho da partida diante do Criciúma, venceu por 1-0, abriu aí uma distância boa em torno de zona de rebaixamento, então foi bom. O Brasil aí tá fugindo, tá saindo dessa zona de rebaixamento. E o Juventude pega amanhã o Goiás que vem crescendo aí no Campeonato Brasileiro Série B. Mas um empate, apenas um empate, mas é evidente que a vitória será fundamental. Ou seja, com um resultado positivo, o Juventude também está saindo da zona de rebaixamento. São os nossos clubes gaúchos aí envolvidos em Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é mais ou menos reta final, para a Série A e Série B também. Isso aí, a gente segue acompanhando aqui no Jornal da RDC. Então, muito obrigada pela tua participação, Cadu, e muito obrigado você de casa que nos assistiu. Uma boa noite, um ótimo feriado também, mas não esqueça que a programação da RDC TV continua normal, inclusive amanhã tem jornal também, viu? Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e bom feriadão para quem pode, né, Rodrigo? É. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.